Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Evangelho de Glória a Mateus, Deus, aleluia. capítulo de número 8. Oh, glória a Deus. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. É um grande privilégio. É muito privilégio para nós podermos compartilhar a palavra de Deus, sendo nós homens falhos, fadados a fracassar e muitas vezes errantes, a gente erra, a gente falha, mas pela sua infinita misericórdia, Deus, Ele usa para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 8 de Mateus, a partir do verso 1, diz assim: E descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado-se, o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da Glória a Deus. Em seguida Jesus lhe disse: Olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém. Podem sentar. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Eu acredito que você já tenha lido esse texto. Eu acredito que vocês já tenham ouvido várias mensagens a respeito desse texto. Mas eu penso que essa palavra, ela é a palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo escrevia uma carta a Timóteo, ele disse a Timóteo: Timóteo, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Glória a Deus. E a expressão inspirado por Deus no grego é theopneus, que significa fôlego de Deus, hálito de Deus, sopro de Deus. Ou seja, é o ato da inspiração. Glória a Deus. Essa palavra não é uma palavra humana, ela é uma palavra divina. E quando nós abrimos ela para falar, ainda que milhares, milhões de pessoas falem a mesma palavra, sempre terá algo novo, porque ela é a palavra de Deus. E quando falamos dela, ela tem vida e ela sopra vida na vida daqueles que ouvem. Aleluia. Mateus escreve o seu evangelho direcionado ao povo judeu. Sabemos que cada um dos evangelistas, eles dirigem o evangelho destinado a um público em especial. Mateus escreve para judeus, Lucas escreve para os gregos, Marcos escreve para os cristãos em Roma, e João escreve para toda a igreja na terra. Mas Mateus, ele tem uma preocupação de escrever como ele estava escrevendo para os judeus. Esses judeus precisavam entender e saber de quem era a pessoa da qual ele estava falando. Quem era aquele homem que ele estava falando? Mateus, ele quer demonstrar e mostrar que este homem a qual ele estava falando era o Messias, o Rei, o Senhor, o Todo-Poderoso, que havia vindo aqui na terra
para a salvação de todo aquele que nele crê. É interessante que quando Mateus escreve esse texto, o capítulo 8, ele está direcionando aos judeus que já tinham afastado-se de sua cultura e estavam na adoração, estava voltado totalmente para o pensamento grego. O pensamento grego dizia o quê? Que os deuses, eles não descem do céu e não vêm aqui para conversar com os seres humanos. Havia este pensamento na cultura dos gregos. E muitos dos judeus, pegando esse pensamento helênico, ou seja, o pensamento dos gregos, achavam que Deus não estava mais conversando e dialogando com o seu povo. E quando Mateus escreve que descendo ele do monte, não é algo por acaso. Está querendo dizer algo para mim e para você. Que ele desceu do monte. Agora, por que, pastor? Se você perguntasse ao grego, quem é o seu Deus? Onde mora o seu Deus? Ele diria, olha, meu Deus, ele mora em cima do monte. Por exemplo, acreditava-se na cultura grega que Zeus era um Deus que morava em cima do Monte Olimpo. Mas quando você perguntava a um judeu quem era o seu Deus e onde ele morava, eles diziam, meu Deus, ele é o El Shaddai. El Shaddai? Mas o que quer dizer El Shaddai? El Shaddai é o Todo-Poderoso. Mas como assim o Todo-Poderoso? Qual é o monte que o teu Deus mora? Ele diz, não, meu Deus não mora em monte. Meu Deus é criador dos montes, ele é criador dos céus e da terra. Então o monte não pode ocupar o meu Deus, que nem toda a terra pode o ocupar. O meu Deus é eterno, é soberano e ele está no céu. Então quando Mateus diz que descendo ele do monte, ele está querendo dizer para mim e para você uma coisa: ele desceu aqui para nos ajudar. E descendo ele do monte, grandes multidões seguiam a Jesus. Aí Mateus vai falar a respeito desse homem que sofria um grande tempo com enfermidade que na sua época era uma das enfermidades mais cruéis que alguém poderia ter. A lepra. Quando alguém era diagnosticado com lepra, a primeira coisa a se fazer, o sacerdote, que era considerado um médico naquela época, fazia alguns exames, verificava a pele, observava se a pele estava esbranquiçada, se havia feridas purulentas. Então, após aquele homem ser diagnosticado de lepra, ele era tirado por 7 dias do arraial, do meio do convívio do seu povo. Após esses 7 dias, ele voltaria. E se aquelas feridas não tivessem sido saradas, aquela pessoa deveria ser tirada do meio do povo. A partir de então, ele teria que ser colocado em um leprosário, ou em algumas ocasiões ficar ao deserto. Você jamais viria um leproso andando dentro da cidade. Isso não era comum. Os leprosos não podiam andar dentro da cidade. Se cerca de 10 metros de distância alguém estivesse andando no deserto e tivesse um leproso, ele teria que gritar: imundo, leproso, não se aproxime. Se um leproso, porventura, quisesse se aproximar de alguém, a lei de Moisés permitia que aquela pessoa, em autodefesa, ela apedrejasse o leproso. E se ainda assim ele insistisse em se aproximar, ele poderia ser apedrejado até a morte. Mas a Bíblia diz que esse leproso, ele com certeza, ele ouviu falar de Jesus.
E eu imagino que a melhor coisa que pode existir na vida de uma pessoa é ela ouvir falar de Jesus. Esse leproso ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar dos milagres que aquele rabino simples, que morava em Nazaré, e qualquer um que morava em Nazaré, ele não tinha, na cultura da época, valor algum. Você lembra de quando Natanael, ele é chamado por Filipe e diz: olha, nós encontramos o Messias? Ele diz: sim. E da onde ele é? Ele é de Nazaré. Nazaré? Mas porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré não era nada mais do que uma currutela, uma favela, uma localidade onde não morava mais do que 500 pessoas. Ficava em cima de um monte. Então todo mundo conhecia todo mundo. Esse lugar era um lugar onde vivia muitos que não se estava associado ao meio cultural judeu da época. Ali moravam prostitutas, ali moravam pessoas da baixa da sociedade. E foi lá que Jesus morou por um período de sua vida. A gente sabe que ele não nasceu em Nazaré, mas ele morou em Nazaré para se cumprir essa escritura. Então qualquer um que olhasse para Jesus não veria grandes coisas. Mas aquele leproso, quando ele ouviu falar de Jesus e ouviu falar a respeito das atitudes e dos milagres que Jesus fazia, ele só pensou em uma coisa: com certeza esse homem é o Messias, é o Senhor, é o Deus encarnado, é aquele que haveria de vir, e eu vou ao encontro dele. O que eu acho interessante é que quando Mateus está escrevendo, ele diz que Jesus ele vinha seguido de uma grande multidão, mas no verso 2 essa multidão parece que já some, e só fica a figura do leproso. Aí Mateus vai dizer que um leproso, tendo aproximado-se de Jesus, qual a primeira atitude dele? Ele o adorou. Quando este leproso viu a pessoa de Jesus, a primeira atitude dele é dobrar-se em terra e o adorar. Aleluia. Eu não sei se você percebeu, mas na cultura dos judeus, homem algum se dobraria diante de outro homem. Você lembra daqueles 3 homens, Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual o grande problema deles? O grande problema deles é que eles não se prostravam diante da imagem feita por Nabucodonosor. O que enfureceu o rei é que toda a Babilônia se dobrou, mas no meio de uma grande multidão, 3 cabeças estavam em pé. Aí mandaram chamar aqueles 3 homens e disseram: melhor, vamos dar a vocês mais uma chance. Agora vai tocar os instrumentos. Se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo. Essa era a punição. Mas eles disseram ao rei: rei, fica sabendo tu de uma coisa: se tu nos lançar lá dentro, a gente vai morrer. Agora entenda uma coisa: lançando você ou não lançando, nós não vamos nos prostrar, porque a gente só se dobra diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí ele disse: vou lançar vocês dentro da fornalha, e eu quero ver quem é o Deus que os livrará da minha mão. Aqueles homens disseram: olha, não te importa saber disso, mas fica sabendo uma coisa: nós não vamos nos dobrar. Nós só se dobra diante de Deus.
Aí eu penso que o rei cometeu um grande equívoco e um erro, quando ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas que erro foi esse, pastor? Quando ele manda aquecer aquela fornalha 7 vezes, ele cometeu um erro. Você sabe que aqueles 3 homens, segundo o texto do livro de Daniel, diz que foram atados de pés e mãos. E eles sendo atados de pés e mãos, eles não poderiam de maneira alguma se mover dentro do fogo. Atado eles, e aquela corda que era atada às mãos e os pés da pessoa que estava sendo punida, ela era embebecido em óleo. Porque quando eles caíssem dentro do fogo, se eles tentassem se desamarrar, cada vez queimaria mais. Aí a Bíblia nos informa que quando os 3 são lançados dentro da fornalha, que os homens que estão na porta, que lançam eles, são queimados automaticamente. Mas quando eles 3 caíram ali dentro, a Bíblia diz que a única coisa que o fogo queimou foi as cordas. Como é isso, pastor? Por que ele errou? Porque toda vez que o número 7 aparece na Bíblia, o Todo-Poderoso se manifesta. Então, quando eles foram lançados lá, ele aqueceu 7 vezes. Deus já estava lá dentro esperando aqueles homens. E pela primeira vez na história, Deus dá uma ordem ao fogo. O fogo, você queima tudo, você faz o que você quiser. Você é um elemento quinto e eu te dei essa autoridade. Mas hoje você só vai queimar corda aí dentro. Você só vai queimar aquilo que está amarrando meus servos, atando meus servos. Sabe por quê? Porque quem não se dobra diante das coisas do mundo e só se dobra diante de Deus, Deus só queima as cordas que prende o crente. Deus não deixou que aqueles homens fossem queimados. E é interessante que aqueles homens, segundo a sua atitude, mudaram a cultura e mudaram as leis de Babilônia. Quando saíram de lá de dentro, o rei disse: olha, a partir de então, quem não adorar o Deus de Ananias, Azarias e Misael será lançado dentro da fornalha. Está vendo? Porque crente tem condições de mudar a cultura e as leis da sua época. Então este leproso, a atitude dele diante de Jesus era uma atitude de conhecimento. Judeu algum, e se ele não fosse judeu, Mateus escreveria: judeu algum se dobra diante de outro homem. Mas quando ele olha para Jesus, o texto diz que ele o adorou. E eu quero falar nessa noite para vocês sobre adoração. Adoração não é o fato de eu pular, sapatear, levantar as mãozinhas, levantar os pezinhos. Isso não é adoração. A expressão adoração no grego é proskineo. Proskineo, o que quer dizer isso, pastor? É prostrar-se diante daquele que está ali e reconhecer que ele é maior. A palavra proskeneu são 2 palavras gregas. Pros, diante de, e kumon, que quer dizer cachorro. O que tem isso a ver? Quando Mateus diz que aquele homem proskeneu, prostrou-se diante de Jesus, estava dizendo algo muito interessante. A palavra adoração quer dizer lamber a mão, beijar entre os olhos. Era uma atitude de referência. Colocar a testa no chão, reconhecendo que aquela pessoa que está diante de você é uma alta autoridade. Próximo diante de, e com cachorro. O que tem a ver cachorro? E eu imagino que muitos dos irmãos aqui têm um animal de estimação, que tem um cachorro. E eu não sei se você já percebeu as atitudes do seu cão. Você pode brigar com ele, você pode bater nele, você pode chutá-lo, pode colocá-lo para fora, mas se você fizer assim, ele vem ao seu encontro. Se você fizer desse jeito, ele vem. Ainda que você tenha brincado, batido nele, se você fizer assim, ele vem. Mas por que, pastor? Porque ele sabe que ele come porque você dá.
Ele bebe água porque você dá. Ele é alimentado, ele toma banho porque você cuida dele, você zela dele, você estima pela vida dele. Então ele sabe, ainda que o meu dono faça seja o que for comigo, eu me prostro, eu amo ele, eu estou ali na presença dele, eu sou fiel a ele, porque eu só estou vivo, porque tudo ele me dá. É isso que o leproso está fazendo, é isso que o leproso está dizendo. Ele, quando ele prostra diante de Jesus, ele está dizendo: se tu não tirar a lepra de mim, eu te adoro. Amém. Se tu não me curar aqui, eu te adoro. Se não fizer nada por mim, se o Senhor não fizer nada, me apedrejar e me matar, eu te adoro, porque reconheço que tu és Deus, que tu és o Senhor, que tu és o soberano e é digno de adoração. Adorando sem receber nada. E aquela adoração foi tão profunda, aquela adoração foi tão profunda, que ele recebeu o que ele precisava. Agora aprenda uma coisa, irmão. Às vezes a gente chega diante de Deus e já chega pedindo, ordenando, e tem gente que hoje dá ordem a Deus, bota Deus na parede, aponta o dedo na cara dele. E eu quero dizer uma coisa: ele ainda continua sendo Deus. Homem não dá ordem a Deus, Deus continua sendo Deus. Homem é homem, Deus é Deus. Ele faz o que ele quer, ele faz quando ele quer, e ele faz para o louvor da glória do seu nome. O leproso adorou e disse: se tu quiseres, tu pode. Eu sei que tu pode fazer isso. Não quiser também não tem problema, não deixa de adorar. É verdade, Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor é o único nessa terra que pode. É só Ele que pode. É só Ele que faz. Às vezes a gente fica pedindo irmão para a pessoa errada. Às vezes você fica procurando a pessoa errada. Você não percebeu que o teu Deus pode. Que o teu Deus pode. E que se Ele quiser fazer, ninguém pode impedir. É verdade, Deus. Tu pode. E quando ele disse para Jesus: eu sei que tu pode, Jesus disse: sim. Eu não só posso como eu quero. Irmão, quando você adora de verdade, independente da sua situação e circunstância, o milagre acontece. Quando lemos o texto grego, a gente percebe uma coisa: que o estágio da lepra desse homem era avançado. A Microbacterium leprae, que era a lepra, quando ela atingiu o corpo, a primeira coisa que ela fazia, como é conhecido nos nossos dias, hanseníase, ela começava a atingir a derme e depois a epiderme. Esta bactéria, ela matava os sentidos defensivos da pele. A pele da pessoa começava a ficar dormente. Ele começava a perder a sensibilidade. Se queimasse no lugar, não sentia nada. Se ferisse, não sentia nada. Podia acontecer o que for, a pessoa não sentia nada. Partes do corpo do leproso. Às vezes a gente fica pensando que é tanta coisa, irmão. Fica achando que é alguma coisa importante. E a lepra, quando ela atingiu o homem, ela começava atingindo as partes do nosso corpo que a gente pensa ser mais importante: visão, língua, órgãos sexuais. Eram os primeiros a ser atingidos. Partes do corpo iam caindo. A narina, o nariz, as orelhas iam caindo. A pessoa ia se deteriorando. Virava um defunto ambulante. A podridão de um leproso era sentido à distância. Ninguém queria contato com o leproso. Ninguém. O estágio daquele homem era avançado de lepra. Mas mesmo assim, ele chega diante de Jesus e adora ele. Eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Eu e você não éramos diferentes desse homem. Porque outrora eu e você estava leproso. Verdade, Deus. A lepra é um símbolo do pecado.
você éramos e somos pecador. A grande diferença está aqui no que Mateus estava dizendo. Quando Jesus viu ele, viu a sua adoração, Jesus disse: eu quero ser limpo. Mas Jesus não veio como os rabinos da época. Se porventura um rabino visse um leproso, nem chegaria perto. A cultura judaica nos informa que, se porventura um sacerdote passasse numa localidade que passou um leproso, ele voltava à sua casa e fazia mikvah. O que chama mikvah, pastor, era o banho de purificação, porque andou o leproso. Mas Jesus disse àquele homem: eu quero ser limpo. E Mateus diz que Jesus tocou nele. É, Jesus. Você sabe por que você está aqui hoje? Porque ele tocou em você. Você podia ter morrido, Verdade, Deus. mas aprove ele tocar em você. Eita, Jesus, olha aí, ó. Foi ele que quis tocar em você. Foi ele que quis tirar a lepra de você. Foi ele que quis curar a sua vida, curar a sua alma. E quando a gente lê essa expressão no grego, pastor, mas que negócio, é tão tremendo. A expressão tocar é atonai. O que quer dizer atonai, pastor? Atonai é firmar-se em, apegar-se a ou aderir a. Eu não imagino que Jesus tocou nele com nojo, não. Jesus pegou na mão dele, levantou ele, abraçou e disse: eu quero. A partir de hoje você está limpo. Ninguém te apedreja mais. Ninguém vai mais falar mal de você. Ninguém vai mais querer te matar, porque você está limpo diante de mim. Mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa daquela adoração. Irmão, se nós soubéssemos o que a adoração pode fazer. Quero dar outro exemplo a você. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estão projetando fazer algo diante de Deus. E eles estavam insistindo em ir para a Ásia. O projeto do apóstolo Paulo era pregar na Ásia. Porém, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, e não foi o homem, não foi o diabo, não foram os demônios, foi o Espírito de Deus. Entenda uma coisa: tem vez que o próprio Deus não permite que nós vamos a determinados lugares. Verdade, Deus. O Espírito de Deus não permitiu que eles fossem à Ásia. Paulo e Silas vão a um lugar e ali eles passam a noite. E durante a noite o apóstolo Paulo tem uma visão, porque homem de Deus, ele tem visão de Deus. Amém, Jesus. Ele teve uma visão onde ele viu um varão macedônio, vestido com as vestimentas, e alguém que morava na região da Macedônia, ele dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. E durante a manhã, Paulo, percebendo que aquilo era uma visão de Deus, eles decidiram ir para a Macedônia. Eles descem de Troade e vão apontar em Filipos. Quando eles chegam em Filipos, imagina-se que na região de Filipos não havia sinagogas, onde eles podiam orar, onde eles poderiam oferecer o seu culto. Então eles vão à beira da praia para poder fazer a adoração. Enquanto estão ali, aparecem algumas mulheres, e Lucas, escrevendo que ele é o escritor do livro de Atos, ele diz que Paulo encontra algumas mulheres e prega o Evangelho. E quando Paulo começa a pregar o Evangelho, ali aquelas mulheres convertem-se à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí agora a gente entende por que Deus não queria que fosse para aquele lugar. Deus queria que fosse para aquele outro, porque o projeto de Deus, escuta o que eu estou falando aqui. Eu não sei para quem estou falando, mas é um projeto profético. Deus não quer que você vá para lá, Deus quer que você vá para lá, porque lá para onde Ele vai te enviar, vidas vão se converter. Glória a Deus. E ali, uma mulher de muito dinheiro se converteu a Cristo. Lídia, vendedora de púrpura. E quem vendia púrpura naquela época? Uma espécie de uma coloração que coloria as roupas. Você sabe que naquela época as roupas eram de uma cor só. Só quem tinha muito
tinha muito dinheiro é que podia ter uma vestimenta colorida. Só reis, só autoridades, governantes. E ela vendia púrpura. A púrpura era equiparada ao preço do ouro. E Lídia era uma pessoa que tinha muito dinheiro. Então, quando aquela mulher aceitou Jesus, ela aceitou Jesus em um propósito de sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus vai te levar a um lugar, lá Ele vai converter uma pessoa, aleluia, e lá essa pessoa vai sustentar o ministério que Deus colocou na sua vida. Glória a Ti, Pai. E aí, Paulo e Silas são levados para a casa de Lídia. E eles começam a pregar o evangelho na cidade. Só que a Bíblia diz que ali tinha uma moça, que ela era adivinha. E aquela moça movimentava a economia da cidade de Filipos. Aquela moça, ela movimentava a cidade de Filipos. Todo mundo que é Filipos era só para consultar aquela médium. Todas as pessoas que iam a Filipos era para poderem ter uma consulta com aquela médium. Só que quando aquela mulher viu aqueles homens de Deus, ela começou por vários dias e ela começou dizendo: olha, esses homens são homens de Deus. Esses homens são pregadores da palavra de Deus. Esses homens são, olha, homens de Deus. E crente não pode aceitar elogio do diabo. E por vários dias ela vai enchendo a paciência até que um dia Paulo fica irado, vira e diz: espírito maligno, sai dela. E ele saiu. E eu imagino que a partir de então, alguém que chegava para aquela mulher: olha, eu vim aqui saber como é que... Até naquela época, as mães gestantes procuravam médico para ela dizer se a criança seria um homem ou mulher. Às vezes procuravam ela para dar um nome à criança. Imagina alguém agora procurando aquela médium para dizer: olha, você sabe me dizer alguma coisa a respeito do meu futuro? E aquela mulher dizer: olha, eu não sei nada a respeito do seu futuro, mas eu sei dizer uma coisa: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, e Jesus Cristo pode levar o homem para o céu. Como a economia da cidade foi quebrada? Por causa de dois crentes. Aqueles homens são presos, são levados à praça pública pelos donos daquela mulher, que eram muitos empresários que investiam nela, porque ela lhe dava muito lucro. Levam Paulo e Silas para o meio da cidade e açoitam eles com varas. Você sabe que naquela cultura, quando o cidadão apanhava de chicote, tinha um número limite. Era 39 menos 1, ou 40 menos 1, 39 chibatadas. Mas quando apanhava de vara, era até não suportar mais. Aqueles homens apanharam várias horas. Até em algumas situações, a pessoa que estava sendo punida, ela fazia suas necessidades fisiológicas ali no lugar. Tamanha a dor que estava sentindo. E depois os dois são pegos e levados para o cárcere. E a Bíblia nos diz que eles foram levados para o cárcere interior. O carcereiro pega Paulo e Silas e joga eles no cárcere interior. Pastor, o que era o cárcere interior? O cárcere interior não era simplesmente uma prisão romana. Era uma masmorra romana, onde os homens eram colocados debaixo da terra. Era uma prisão subterrânea. E as fezes e a urina de quem fazia em cima descia e ficava ali junto ao preso. Agora você imagina, aqueles homens foram colocados no tronco. O que era o tronco? Era uma madeira que se prendia aos pés e às mãos e ficava na mesma posição várias horas, porque se porventura o preso se soltasse, ele não conseguiria fugir. Aquela prisão, ela comprometia a circulação. Ele não ia conseguir andar, em algumas ocasiões até trombose a pessoa adquiria. Então aqueles homens estão naquela situação, onde havia urina, fezes e ratos. A história diz que se porventura alguém saísse dali vivo, saía leproso por causa dos ratos. Mas o texto nos diz algo interessante, que mediante toda essa circunstância e toda essa situação, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, o que é que eles estavam fazendo, irmão? Eles estavam orando e louvando ao Senhor.
Imagina que eu e você nunca vamos entender o que é que Paulo e Silas passaram. Eles eram colocados ali em total vergonha. Eu quero lhe dizer uma coisa: Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Um romano jamais podia passar por aquilo. Mas eles não deram carteirada de não. Você sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal. Não. Eles acharam bom apanhar por causa do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo. Eles apanharam, foram jogados lá, e tudo ferido, machucado. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles louvavam e oravam. Eles oravam e louvavam. Quer ver o milagre acontecer, irmão? Adora e ora, ora e adora, adora e ora. Pastor, mas o negócio está feio. Ora e adora. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Sei, eu posso até entender, mas não estamos sofrendo mais que esses homens. Mas mesmo assim, eles oravam e adoravam a Deus. Enquanto aqueles homens estão orando e adorando a Deus, a Bíblia diz que de repente veio um terremoto. E aquele terremoto sacudiu os alicerces da cadeia e abriram-se, pode ler lá, está escrito assim, e abriram-se todas as portas. Quer ver portas abrir? Ora, irmão, adora. Pastor, mas está tão difícil. Ora e adora que Deus vai mudar esse negócio, irmão. Ora e adora que Deus vai mudar essa circunstância. É só você orar, é só você adorar, é só você reconhecer que Ele é Deus, que Ele vai mudar a circunstância de que você está passando. Amém, Deus. O carcereiro, quando ele viu que todas as portas estavam abertas, ele foi tentar se matar. Por quê? Porque se porventura o carcereiro deixa alguém fugir, vida paga por vida. Ele ia ter que morrer no lugar daqueles homens. O que é que ele fez? Quando ele foi lançar-se sobre a sua espada, o texto diz que Paulo gritou lá de: ei, não lhe faça mal. Porque nós somos crentes, nós não fogemos da luta. Crente não faz não, irmão. Crente fica ali, está peleja, está difícil. Deus está apertando ele está orando, está adorando, ele está adorando, ele está louvando. Porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Não te faças maus. Agora você já percebeu, irmão? Aqueles homens passaram todo aquele sofrimento, sabe para quê? Só para ganhar a alma do carcereiro. Aleluia. Você sabe por que Deus às vezes te moe, te coloca lá embaixo? É só para tu ganhar uma vida, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Depois daquilo, aquele homem disse: ei, varões, o que farei eu para herdar a vida eterna? Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro agora leva aqueles homens, limpa-lhe os vergões, limpa-lhe as feridas, e eles vão comer, e toda a família do carcereiro aceita Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles homens não murmuraram diante da dificuldade. Eita Deus! Eu quero lhe dar o último exemplo e eu vou encerrar. Capítulo 22 de Gênesis. Para que você entenda o que é que uma adoração de um crente pode fazer. Ainda que seja a adoração de um leproso. Capítulo 22 de Gênesis diz o seguinte: tendo passado essas coisas, algumas versões você vai ver o seguinte: tentou o Senhor a Abraão. Mas em outras você vai ver escrito: e provou o Senhor a Abraão, que eu acredito que seja a expressão mais correta. Deus põe Abraão à prova. E Deus chama Abraão e diz: Abraão, e ele diz: sim, Senhor, fala, que o teu servo ouve. Coisa boa é o crente que tem o ouvido aberto para ouvir a voz de Deus. Coisa boa é quando Jesus fala: é fulano de tal, e ele diz: oh, Senhor, fala que o teu servo está aqui ouvindo. Eu quero que você me ofereça um sacrifício. Sim, eu dou até todo o meu rebanho, se eu quiser. Você vai à terra de Moriá e lá você vai oferecer um sacrifício. Sim, Senhor, mas qual é o sacrifício que você quer? Você vai lá e você vai oferecer
o seu filho, Isaac, em sacrifício. Como é, Jeová? Você vai oferecer o seu Yahrit. Yahrit em hebraico é único, mas é unidade única. Glória a Deus. Mas Abraão não tinha só Isaac de filho. Abraão tinha Ismael também. Mas quando Deus diz o único, Ele está querendo dizer é o filho da promessa. O mais importante, aquele que eu te dei. O texto diz que Abraão não fala nada. Abraão não conta nada para ninguém. Amém, Senhor. E Abraão vai fazer aquilo que Deus lhe ordenar. Glória a Deus. Ele acorda de madrugada. Ele mesmo corta a lenha. Ele arruma os jumentos e chama 2 de seus servos e Isaac. Um riso. O nome Isaac significa riso porque quando Deus prometeu que ia dar a Abraão filho, Sara estava lá dentro da tenda e ela estava, como é que pode? Eu avançando de idade tenho um filho, Deus disse, olha, eu vou dar, e quando eu der o filho, você vai colocar o nome dele de Isaac, sabe por quê? Porque você riu, e não se ri do que Deus promete, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Por que é chamado de Isaac, pastor? Se na nossa cultura, quando a gente vai escrever, por exemplo, no WhatsApp, você escreve que está rindo, você coloca o quê? KKKKK. Se você colocasse isso em hebraico, você colocaria Isaac, 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 que é a mesma coisa de rios. Então você vai oferecer, ele leva o Isaac, leva os seus servos, e leva os jumentos, e todo o aparato para o culto. O texto diz que da onde Abraão morava, Berseba, até Moriá, era 3 dias de caminhada, cerca de uns 60 a 70 quilômetros. 3 dias a trajetória. E Deus disse, você só vai oferecer sacrifício em Moriá. Por que Moriá? Irmão, a expressão Moriá significa escolhido por Yahvé. Ah, você não entendeu o que eu disse. Escolhido por Yahvé. Há caminhos na nossa vida que quem escolhe é Deus. Aleluia. Há provas que a gente passa que quem nos dá é Deus. Amém. Aí você fica pensando, mas Deus, essa prova só pode vir do diabo. Essa prova é o homem. Não, mas Deus está dizendo, não, meu servo, essa prova quem te colocou foi eu. E se eu coloquei você nessa prova, eu vou lhe aprovar e vou lhe dar a vitória. 3 dias Abraão andando em destino a Moriá. E ele não fala nada. Ele não conta nada para ninguém. Eu imagino que Abraão não disse nada nem à sua esposa. Sabe por quê? Há situações que Deus nos coloca na nossa vida que não adianta você contar para o pastor, você contar para a esposa do pastor, você contar para a sua esposa, a esposa contar para o marido. Ninguém vai entender. É só você e ele. Glória a Deus. É só você e ele que está nessa prova, nessa dificuldade. É só você e ele que está vendo esse problema. O negócio entre você e Deus. Sabe de uma coisa boa? É quando está você e ele, irmão. Quando está você e ele sabe de tudo que você está passando. Então era só ele? Esse Deus é lindo. No 3º dia ele avista um monte. Glória a Deus. E quando ele avistou o monte, Deus não falou nada nos 3 dias. Irmão, eu não sei qual prova é maior. Se é quando aquela que Deus cala, não fala nada. 3 dias Deus sem falar nada. É difícil quando Deus não fala com a gente. Aí Deus fica 3 dias sem abrir a boca. No 3º dia Deus disse, olha, Abraão e ali, pode subir no monte. É aquele monte ali que eu quero que você ofereça o Isaac em sacrifício. Irmão, agora imagina o que passava pela cabeça daquele homem. Porque quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele sai de lá, porque começou a ouvir a voz do Deus vivo, a voz de um Deus que era único, o Criador de tudo. Lá em Ur havia vários deuses. O pai de Abraão era fabricante de deuses.
E Abraão nunca entendeu como é que pode aqueles negócio duro, de madeira, de pedra, podia ser o Deus Criador dos céus e da terra. E oferecesse sacrifícios de seres humanos. E Abraão entendeu que Deus não se agradava daquilo. Agora o próprio Deus está pedindo para Abraão fazer o sacrifício de seu filho. Imagina a confusão que estava em sua mente. Mas mesmo assim, ele está indo para fazer o que Deus pediu. Quando eles chegam no monte, eles estão ali no sopé do monte, o texto diz que Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com os jumentos, que eu e o menino, ou o rapaz, vamos subir para adorar. Depois a gente vai ver. Agora eu te faço uma pergunta. O que é que Abraão ia fazer lá em cima? Abraão ia matar o Isaac? Abraão não tinha que matar o seu filho? Pastor, mas será que era tão... Irmão, o sacrifício era desse jeito. Amarrava-se as pés e as mãos do animal, colocava ele em cima de um altar, que o próprio oferecedor do holocausto tinha que fazer o altar, colocava-se pedras ali, e o animal tinha que ser abatido em um ponto letal, não podia matar asfixiado, tinha que ser na garganta, e depois o animal tinha que ser picotado, todo cortado, as partes juntadas e queimadas a fogo. Então Abraão está sabendo que ele vai ter que fazer tudo isso com Isaac, mas ele está dizendo: eu vou lá adorar. Eu vou ter que picotar aquilo que eu esperei por muito tempo. Eu vou ter que matar o que é mais importante que Deus me deu. Eu trocaria todos os meus bens e a minha riqueza pela vida desse menino, mas Deus pediu: eu vou adorar. Abraão estava dizendo: independente do que eu deva fazer, do que vai acontecer, mas diante de Deus eu tenho que adorar. Diante de Deus eu preciso adorar. Diante de Deus eu preciso reconhecer que Ele é Deus, Ele é soberano e Ele sabe porque eu estou passando por todas essas coisas. Então eu tenho que adorar. Amém, Jesus. Na subida do monte, o Isaac fez uma pergunta que eu tenho certeza que o Abraão não queria ouvir. O Isaac disse: pai, eu já fui várias vezes com o senhor fazer o holocausto, o sacrifício, mas é a primeira vez que eu percebo que falta algo. Eu vejo que o senhor está com um cutelo, tem fogo, a madeira está nas minhas costas, mas cadê o holocausto? Cadê o animal? Cadê o animal que todas as vezes o Senhor traz e traz sempre o melhor? O que é que Abraão diz a Isaac? Eu estive estudando um bom tempo essa expressão do texto original. E eu descobri uma coisa. Quando Abraão disse isso, a gente lendo isso aí no texto hebraico, a gente vê que a expressão que Abraão usa é Elohim. O que quer dizer isso, pastor? Elohim é quando toda vez que você vê um judeu falando em Elohim, ele está se referindo ao Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que criou o mundo e tudo que nele há. E a expressão Ra no hebraico significa ver, ter visão. Alguém que está observando, alguém que está olhando. Então o que Abraão estava dizendo para o seu filho? Meu filho, o Criador está vendo tudo que eu estou passando. Meu filho, o Criador, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou os luminares, aquele que fez o homem do pó da terra e fez imagem e semelhança, Ele está vendo tudo. Irmão, escuta aqui o que eu vou falar nessa noite. Deus está te vendo, Deus está te observando, Deus sabe o que você está passando, Deus está vendo tudo em sua vida. Nada passa desapercebido aos olhos do teu Senhor. Ah, pastor, mas a prova está tão... Mas eu quero te dizer, Deus está olhando você, Deus está vendo você, Deus está observando você. Deus sabe o que você está passando. Deus está te vendo. Eles continuam subindo. Chegam lá em cima. Abraão convence o Isaac de que ele é que era o holocausto. Faz tudo como era costume. Amarra ele. Prende os pés, prende as mãos.
O ofertante tinha que pôr a mão esquerda em cima da cabeça do animal. E com a direita ele descia com um cutelo para acertar na garganta dele. E quando Abraão prepara tudo, ele mesmo teve que fazer o altar. Quando ele vai descer com o cutelo, a Bíblia diz que do céu Deus bradou. Glória a Deus. Eu vi um quadro uma vez, interessante. O quadro tinha a foto de Abraão, do Isaac em cima do altar. E quando Abraão está descendo com o cutelo, um anjo segurando a mão do Abraão. E eu fiquei tentando entender da onde é que o autor desse quadro fez essa pintura. E eu fui estudar a expressão bradar. A expressão bradar ali não é simplesmente falar, mas significa falar ou vir ao encontro. Então quando Deus bradou do céu, Abraão, se ele tiver, não dava tempo de ele parar a mão, porque ele sabia que Abraão ia fazer. Então o próprio Deus, através do anjo, teofonicamente, ele segurou e disse: não faça nada a ele, porque agora eu sei que tu é fiel. Deus te leva no limite, mas ele sabe que tu é fiel. Deus às vezes leva a gente lá no limite, irmão, para poder abençoar, mas ele conhece o coração do verdadeiro adorador. Abraão estava tão ligado naquilo ali que ele nem percebeu. Ele disse: mas Deus não tem que oferecer um sacrifício. Aí Deus disse: Abraão, olha para trás. Quando ele olhou para trás, estava lá o que ele estava precisando. Depois da prova, Deus te dá o que você precisa. Depois que ele te prova, ele te dá. Mas a questão é só uma, irmão. Não murmura, não reclama. Adora que a vitória vai chegar. Se coloque em pé. Desse jeito aí, Jesus. Ei, Jeová! Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Deus me deu essa palavra há alguns dias, quando a irmã Elistrene convidou para que eu estivesse aqui. Eu disse: mas Deus, eu vou falar isso para aquele povo. Fale. Pode falar, meu Senhor. Aleluia. Pode falar, porque tem gente lá precisando ouvir isso, que é através da adoração que eu vou fazer o milagre. Eita, Jesus, olha aí, É ó. através da adoração que eu vou abençoar. É através, porque eu sei que tem gente ali que está passando, aleluia, por coisas profundas. Ele não conta para ninguém, ela não conta para ninguém, ele não se abre com ninguém. Mas diga a ela, aleluia, que enquanto ela estiver adorando, o milagre vai acontecer, porque eu posso, eu sou Deus e eu vou fazer milagre. Jesus, olha aí, ó. Pode continuar adorando, que Deus vai te dar vitória. Continua adorando. Olha, tem providência de Deus vindo a você. Não importa o que você está passando, a adversidade. Pastor, mas eu fui no médico e ele disse que não tem mais jeito. O médico, o diagnóstico dele, ele diz que não tem mais jeito. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: para quem adora tem jeito. Para quem adora tem jeito. Para quem adora tem jeito. Eita Deus! É desse jeito aí, Jeová. Eu me lembro de um pastor, um grande homem de Deus, e eu ouvi o seu testemunho, ele dizendo que o médico disse: olha, o seu estado de câncer terminal, não tem mais jeito para você. Agora eu te dou um conselho: faça as coisas que você mais gosta durante essa semana, que é a sua última semana. Você sabe o que é que o pastor foi fazer? O pastor, aquela noite, sexta-feira, ele disse: sabe o que é que eu vou fazer? A coisa que eu mais gosto, eu vou para a vigília. Eu vou adorar o meu Deus lá na vigília.
Eu vou glorificar o meu Deus lá. Se eu não tenho mais o que fazer, se Ele quiser me levar, Ele leva. Mas eu vou adorar Deus lá na vigília. Enquanto eles estavam adorando, Deus curou ele. Deus curou ele. Quando ele voltou lá no médico, o médico disse: não é possível. O que aconteceu com você? Ele disse: você lembra que você falou para mim fazer o que eu mais gostava? Eu fui fazer. Eu fui adorar o meu Deus. E o meu Deus me curou. O meu Deus me curou. Sabe por quê? Enquanto você está adorando, o milagre ele vem para fazer você entender de que Deus abençoa quem lhe adora. Eu me lembro uma vez que eu estava passando por uma adversidade tão grande. Eu dirigi uma igreja em Vicente Pires. E o pastor do ministério que havia me mandado para lá disse: olha, nós não podemos mais lhe ajudar. O aluguel que pagávamos ali era R$ 1.200. E ele disse: olha, você vai ter que se virar. Ou então fecha as portas, tira os bancos, fecha a igreja. Aí eu fui para esse monte aqui embaixo. Não tem um monte ali? Eu fui para lá. E fui com alguns irmãos que também estavam passando por luta. E era o período de junho, aquele frio. E estávamos lá no monte e eu fiquei bem distante de todos. E eu disse: Deus, aqui é só eu e o Senhor. É só eu e o Senhor. E meio aquilo eu comecei a perguntar: mas o Senhor não mandou abrir a igreja? O Senhor não disse que estaria no negócio e agora, 6 meses depois, vai ter que fechar por falta de dinheiro? Mas em meio àquilo, eu comecei a louvar a Deus. Em meio àquilo que eu estava passando, irmão, eu comecei a adorar a Deus. Eu comecei a cantar aquele hino: se o mar te submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quando eu comecei a falar aleluia, eu ouvi literalmente me fulmine o eterno. Se eu estiver brincando, eu comecei a ouvir passos no mato. Eu estava distante dos irmãos, mas eu comecei a ouvir passos no mato. E eu não abri meus olhos, eu fui ouvir naquele espaço. E eu disse: Deus, deve ser o irmão que está vindo para a gente ir embora. Já é mais de 3 da manhã e ele deve estar chegando. Mas eu não parei de adorar, eu fiquei aleluia, aleluia. Você sabe o que quer dizer aleluia, irmão? É levantar a mão e adorar. E o único vivo, verdadeiro, o que tem todo o poder. De repente, no dia que eu estava, o meu lado direito todo se arrepiou. O lado direito do meu corpo todo começou a se arrepiar. E do jeito que eu estava falando com Deus, Ele falou comigo através de louvor. Acredite você ou não, a voz de Deus falou para mim assim: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Quando eu abri os olhos, não tinha ninguém do meu lado. Era o Espírito dizendo para mim: não desista, não desista, não desista, não desista. Glória a Deus. Naquela mesma semana, o dono do lugar onde eu tinha alugado a igreja, ele me chamou para uma conversa. Ele disse que queria eu e um pastor presidente que tinha me colocado lá para um diálogo. E eu pensei: pronto, Jesus, a gente está atrasando o aluguel, vamos querer a loja de volta.
Aí o homem chegou e disse para a gente o seguinte: olha, eu tinha um ônibus velho para vender. Sabe quem é ele? Ricardo, dono da Autoescola Brasiliense. Ele disse: eu tinha um ônibus para vender, um ônibus velho. Ninguém queria comprar esse ônibus, todo mundo colocava um preço lá embaixo. E ele disse: olha, Deus, se eu vender, eu vou dar o dízimo numa igreja. E tem mais, eu vou dar naquela lá que abriu lá onde eu comprei aquele lote. Aleluia. Ele mal pensou, o telefone tocou, apareceu um comprador para o ônibus. Ele chegou para mim e disse: olha, era o mês de junho. Ele disse: só janeiro do ano que vem você vai me procurar. Durante esse período você não vai pagar o aluguel que eu estou te dando de oferta, porque Deus me abençoou. Sabe o que é isso, irmão? Quando você adora, Deus te dá vitória. Quando você adora na prova, Deus providencia o que você precisa. Põe a mão no coração e vamos orar. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, essa noite aqui nós pregamos a Tua palavra. Eu falei aqui que o Senhor pediu e ordenou, ó Deus, que eu falasse. Agora eu quero te pedir nessa noite, meu Pai, libera a palavra de vitória para os adoradores aqui. Libera a palavra de vitória. Eu não sei o que eles estão passando, não sei quais são as suas adversidades e dificuldades, mas Tu que é Deus e conhece todos eles. Eu te peço, se for cura, cura, Jesus. Se for libertação, liberta. Se for, Deus, problemas financeiros, entra para o louvor da Tua glória. Meu Senhor, mostra para esse povo que Tu é Deus, está no controle, no comando de todas as coisas, e assim eu te glorifico e eu te agradeço por tudo e por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.